Agora, vou comentar com vocês 2 pratos que são considerados bastante tradicionais. Novamente, se eles são tradicionais ou não, é problemático, né? A gente poderia dizer que sim ou que não, mas quando alguém pergunta de alimentação tradicional do Brasil, alguém logo vai pensar nesses pratos, provavelmente. Né? Um deles é a feijoada, né? Um cartão postal do Brasil. Quando a gente vai ver em outros países falando de culinária brasileira, a gente vê falando sobre feijoada e tal. Então, tem várias hipóteses sobre as origens da feijoada mesmo, né? Muitos acreditavam que haveria sido uma preparação criada pelos povos africanos escravizados, na qual eles aproveitariam partes do porco que teriam sido rejeitadas. No entanto, pesquisadores têm sugerido que praticamente qualquer parte do porco seria usada naqueles tempos, né? Câmara Cascudo fala isso, já que a carne não era um item tão facilmente disponível, até para as pessoas ricas. Assim, esses itens, em realidade, não estavam sendo descartados. Então, possivelmente, também, uma possível origem para a feijoada seria que ela era uma versão de pratos da Europa, como você encontra na Espanha, na França, na Itália e no próprio Portugal, vários pratos de feijão cozido com carnes. Então, faz parte da culinária europeia esse tipo de prato. Então, claro, eram feijões diferentes, né? Em Portugal, por exemplo, eles cozinhariam feijão vermelho ou feijão branco, com a carne de porco ou de vaca. E importante refletir sobre isso, porque esse tipo de origem reflete o como as tradições no nosso país foram também sendo fixadas, de certa forma, refletindo as relações de poder entre os povos que compõem o nosso país, né? E uma feijoada pode ter, novamente, eu não estou dizendo aqui que essa é a feijoada que todo mundo faz no Brasil, mas sim que geralmente ela pode ter esses ingredientes. E também não estou querendo dar conta de toda a diversidade possível de feijoada no Brasil. Pode ser que em algum lugar você faça uma feijoada diferente e que maravilhoso que tem tal diversidade de receitas de feijoada no Brasil. Tá? Agora, eu coloquei aqui alguns itens bem comuns. Arroz, muito comum, né? Feijão preto, laranja, partes do porco, couve, farofa feita de farinha de mandioca, um molho picante, que vai ter pimenta vermelha. É comum a gente encontrar nesse prato também, em termos de especiaria, alho, cebola. E aí a gente vai tendo a diversidade de sabores, porque, como eu falei, o Ayurveda recomenda a presença dos 6 sabores. A gente encontra aqui facilmente o sabor doce no arroz, na carne, no feijão, na laranja também. E encontra outros sabores. A gente encontra o azedo na laranja e no limão da caipirinha. A gente encontra o amargo na couve, a gente encontra o astringente no feijão, a gente encontra o picante nesse molho também. O astringente aparece na cebola também, tá? E o picante também no alho. O alho tem quase todos os sabores. É comum acompanhar uma caipirinha também, né? Com limão, açúcar, cachaça. E aqui a gente observa, como eu acabei de descrever, a presença dos 6 sabores, com predomínio de madura raça, ou seja, predomínio de sabor doce. Arroz tem sabor doce, feijão também tem, carne também tem, laranja também tem. Então tem uma predominância de sabor doce. A farofa, claro, também tem sabor doce, mandioca, né? Mas tem os outros sabores com predomínio doce. O uso de especiarias para efeito aperitivo, a gente chama esse efeito aperitivo de dípana. A gente pode falar mais sobre esse dípana em um outro momento. De fato, eu vou falar mais essa semana sobre esse efeito dípana, em outra fala que eu vou fazer na quinta-feira. Tá? O que é esse tal efeito aperitivo? Mas a gente observa, então, aqui o uso da pimenta, da cebola, do alho, e um dos efeitos seria esse. A bebida como um anupana. Anupana é um outro conceito do Ayurveda, no sentido de que, dizendo assim, brevemente, o que seria esse anupana? Seria uma bebida usada para acompanhar
a refeição, ou o medicamento, ou a bebida usada depois, tá? A bebida usada para acompanhar ou logo depois. Então, de uma forma bem simples, essa seria a ideia de Anuparna. A feijoada geralmente é um prato quente, isso também é uma regra do Ayurveda, de que a comida quente é melhor digerida, e ela, feijoada, principalmente comida em companhia de outras pessoas, né, comumente. E isso também é recomendado no Ayurveda, comer junto com pessoas que você gosta, de preferência. Não comer junto de qualquer pessoa, mas sim de pessoas que você gosta. Aqui, importante dizer, claro, não estou querendo significar que é muito bom tomar caipirinha com comida, nem que é bom tomar caipirinha gelada com a comida, não é isso. Mas sim, estou aqui tentando identificar com vocês elementos do Ayurveda nesse hábito aqui que é considerado tradicional. Ainda assim, não é legal, de acordo com a Ayurveda, usar uma bebida gelada junto com a refeição. Isso não é legal. Mas é interessante observar que a tradição colocou uma bebida alcoólica junto com um prato tão pesado feito de carne. Justamente o texto clássico do Ayurveda recomenda que, para consumo de carne, que a pessoa tome uma bebida alcoólica junto. Tá claro, não é qualquer bebida alcoólica, não é que tem, então vou tomar gin, vou tomar vodka junto com sempre comer carne. Não estou falando isso, mas sim, o texto recomenda que uma bebida alcoólica acompanhe o consumo de carne, porque ela, nesse sentido, a digestão é facilitada. Outro prato comumente entendido como tradicional é a moqueca, né? A moqueca também tem muitas variações, tem muitas possibilidades de origem. Então, alguns povos nativos do Brasil costumavam comer peixe com a farinha de mandioca, e até hoje em muitos lugares, né? O peixe seria muitas vezes cozido em seu próprio suco, coberto com folhas, muitas vezes de bananeira, né? O que era chamado de moquém em alguns povos. Né? Novamente, não estou tentando aqui dar conta de toda a diversidade que existe entre os nossos povos. Então, a diversidade é riquíssima e a gente não consegue, nessa fala, abranger tudo isso que existe, mas sim acontecia e acontece e dessa forma com alguns povos. Portugueses também costumariam comer pratos feitos de peixe cozido, peixada, e povos trazidos da África também teriam contribuído com ingredientes específicos. Então, a gente observa em diferentes áreas do país diferentes receitas de moqueca. Então, moqueca paraense, onde a gente poderia observar talvez uma maior influência de costumes indígenas, usando peixes locais, usando derivados da mandioca, como a goma, o tucupi e o jambu. A moqueca capixaba é outro clássico, né? Com azeite de oliva, que por influência portuguesa, e urucum, que já é um item tradicionalmente usado por povos indígenas daqui. E a moqueca baiana, que levaria pimentão, leite de coco, azeite de dendê, por influência africana. Então, diferentes influências gerando diferentes receitas de um mesmo prato, que é bastante considerado como tradicional. E, novamente, pode ser que você tenha, que você faça e conheça uma receita diferente de moqueca. Maravilhoso. Aliás, se vocês quiserem escrever receitas de moqueca nos comentários para compartilhar com os colegas, super legal. Todo mundo vai gostar, vai ficar feliz. Então, uma moqueca, novamente, não estou querendo dar conta aqui de tudo que existe de diversidade de moqueca. Podem ser muitas receitas diferentes que devem existir nesse nosso país. Então, mas ela poderia ter camarão, peixe, leite de coco, pimentão, tomate, pode ser bem picante ou menos picante, né? Pode ter coentro, cebola, alho, pimenta, sal. O azeite de dendê pode estar presente, servido com arroz e com farofa, feita da farinha de mandioca. Então, aqui a gente observa também uma predominância do sabor doce. Então, um prato predominantemente doce, você vê nesse arroz, nessa farofa, a própria carne do peixe, do camarão,
vai ter sabor doce. O leite de coco também vai trazer esse sabor. No entanto, tem vários elementos que trazem a diversidade de sabores. A gente tem azedo trazido pelo tomate, pelo pimentão. A gente tem sabor amargo trazido pelo alho, por exemplo, trazido pelo coentro, que também tem astringente, assim como a cebola também tem sabor astringente. A gente tem sabor picante, com certeza, na cebola, na pimenta, no alho, o salgado do sal, claro. E você percebe que é uma preparação predominantemente untuosa. Então, olha que legal. Untuosa, molhadinha, né? Não é seca. Não é para comer a moqueca seca. Comer a moqueca mais molhadinha. E isso é uma regra de alimentação do Ayurveda. Ou seja, a gente deveria comer comida mais untuosa. Tá? Então, a gente percebe, novamente, regras ou recomendações do Ayurveda em um hábito tradicional ou em um tipo de preparação consumida tradicionalmente ou considerada tradicional no nosso país. Novamente, se é tradicional mesmo ou não, é algo, é uma definição, no mínimo, problemática, mas é algo que vem à mente quando a gente pensa em comida tradicional, né? Moqueca. Então, essa é a ideia, é isso que eu queria trazer, discutir aqui com vocês hoje, tá? A ideia de que a gente percebe em alguns costumes alimentares do Brasil muitos elementos do que o Ayurveda considera bom para a alimentação. Não é nossa intenção aqui, como eu disse, fazer trazer uma imagem fiel e perfeita de todos os hábitos alimentares do Brasil, porque isso seria impossível, né? Mas sim selecionar elementos de aproximação que a gente pode perceber, no sentido de que o Ayurveda costuma nos dar essa ideia de que quanto mais você se aproxima do que é natural, melhor a sua saúde vai funcionar. E a tradição é uma coisa que vai sendo fixada de uma tal forma, ao longo da história de um povo, que parece que tende a privilegiar alguns hábitos e costumes que tendem a ser bons para a saúde também, né? Então, vale muito a pena a gente sempre tentar observar quais são os hábitos tradicionais dessa região onde eu vivo, e aí, sim, tentar perceber como aquilo é saudável. De todo modo, aquilo com certeza vai ser mais saudável do que a comida de pacotinho, a comida ultraprocessada, com certeza, como o nosso guia de alimentação para a população brasileira sugere, né? O alimento in natura, o alimento minimamente processado é sempre muito melhor. Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!